Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para realizar a defesa de estágio da aluna Natália Patel Teixeira, né? Um dos requisitos para a conclusão do ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Então, nesse momento, passo a palavra para a aluna Natália. Oi, eu sou a Natália. Defesa de estágio, curso técnico em agropecuária. Estagiária, Natália Patel Teixeira. Orientadora, Daiane da Rosa Fregulha. Banca, Davis Carpari. O meu estágio foi realizado na Olim Agro Cereais, localizada em Jacinto Machado. O responsável por me auxiliar durante as atividades desenvolvidas foi o Gilson Roque Pagani, meu supervisor de estágio, junto a toda a equipe, me proporcionando conhecimentos práticos e teóricos. As atividades desenvolvidas durante o estágio foram atendimentos ao público na loja e diversas visitas técnicas em lavoura de milho, maracujá e pimentão. Identificação da empresa. A empresa Olim Agro Cereais, localizada em Jacinto Machado, na rua Governador Celso Ramos. O meu período de realização de estágio foi do dia 19/5/2021 a 30/6/2021, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, com duração de 180 horas. Essa é a fachada da empresa. A atual empresa surgiu a partir da união de duas empresas no ramo agropecuário, a empresa Olímpio Juste, beneficiadora de arroz, e a empresa Meta Agrícola, comercializadora de produtos agrícolas. Elas se uniram e formaram a empresa Olim Agro Cereais, com os empreendedores Sander Juste e Maurício Monto. Infraestrutura física. A matriz, localizada em Jacinto Machado, tem aproximadamente 3.800 metros quadrados e é composta por loja e depósito, nos quais são armazenados implementos e defensivos e insumos agrícolas. A primeira foto é a estrutura interna da loja e na segunda é o depósito de defensivos. Aqui, na terceira e na quarta, é o depósito de implementos e o depósito de insumos. Descrição das atividades desenvolvidas. A Olim Agro Cereais conta com técnicos presentes nas lojas que auxiliam os produtores por meio de visitas técnicas. Nessas visitas técnicas, juntamente com técnicos agrícolas e engenheiros agrícolas da Olim, eu pude visitar lavouras de pimentão, maracujá e milho. Cigarrinha do milho. A minha primeira visita foi uma lavoura de milho. A lavoura estava bastante infestada com a cigarrinha do milho, que é uma praga que afeta bastante a produtividade e a qualidade da lavoura de milho. O milho é uma espécie que pertence à família Gramineaceae, sendo uma das culturas de maior importância mundial. No entanto, infelizmente, essa praga, que causa muitos danos, a cigarrinha do milho, ela pertence à família Hemiptera e à família Cicadae. Ela é um inseto vetor de patógenos e sugador de diversas partes da seiva do milho. No Brasil, existe cerca de 44 espécies de cigarrinha no milho. No entanto, só a cigarrinha do milho é capaz de transmitir patógenos ao milho. O que são patógenos e enfesamentos? Resumidamente, os patógenos são bactérias capazes de transmitir doença. A cigarrinha do milho adquire esses patógenos pertencentes à classe Mollicutis ao se alimentar da seiva de plantas de milho infectadas, e posteriormente ela passa a transmiti-las a outras plantas sadias no ato da sucção da seiva. Esses patógenos são causadores dos chamados enfesamento pálido e enfesamento vermelho. E o enfesamento é uma doença causadora por micro-organismo das classes dos Mollicutis, conhecido como esporoplasma e fitoplasma, que são transmitidos pela cigarrinha.
Esses micro-organismos, eles infectam o milho e se reproduzem nos vasos condutores da seiva, afetando a fisiologia e dificultando a absorção de nutrientes. Esse é o ciclo de vida da cigarrinha do milho. Logo que o milho emerge, as cigarrinhas vão até ele, por conseguinte, as fêmeas colocam os seus ovos dentro da folha do milho. Desses ovos surgem as fases jovens, chamadas ninfas. Essas ninfas, depois de um tempo, se transformam em adulto. E na fase adulto, a cigarrinha mede em torno de 3,7 a 4,3 milímetros de comprimento, sendo de coloração amarelo pálido. E as mesmas apresentam duas manchas circulares negras na parte frontal e frequentemente são encontradas no cartucho do milho. O ovo amarelado tem um período embrionário de cerca de 9 dias, 8 a 10 dias, sendo colocado dentro dos tecidos das plantas, preferencialmente na folha central. A ninfa vive no interior do cartucho e passa por um estágio que dura cerca de 17 dias. Retomando, né, na cultura do milho, a cigarrinha do milho é importante por transmitir de forma persistente dois moleculites, o espiroplasma e o fitoplasma. O espiroplasma é responsável pela doença conhecida como enfesamento pálido, e o fitoplasma é responsável pela doença conhecida como enfesamento vermelho. Nessa imagem, a gente pode ver claramente os sintomas de enfesamento vermelho. Eles se caracterizam principalmente pelo avermelhamento nas margens e no ápice da folha. Aqui é o sintoma de enfesamento pálido, que se caracteriza por estrias cloróticas, que se estende ao longo de toda a folha. Porém, os sintomas eles podem ser confundidos ou acontecerem ao mesmo tempo no campo, devido à presença simultânea de ambos os enfesamentos. Fatores que favorecem a incidência da cigarrinha do milho. Há alguns fatores que favorecem os anos e a incidência da cigarrinha. O primeiro deles é as condições climáticas, com temperaturas elevadas, que favorecem a multiplicação mais rápida dos moleculites, tanto nas cigarrinhas quanto nas plantas. Essa temperatura é acima de 17 graus de dia e à noite é em torno de 27 graus. 17 graus à noite e 27 graus de dia. Outro fator significante é o plantio não escalonado do milho, com lavouras velhas e lavouras jovens ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a lavoura do vizinho é uma lavoura velha. Ela pode ter muitos danos de moleculites e pode vir até a lavoura do outro produtor, que é uma lavoura nova. E isso favorece a multiplicação e a migração das cigarrinhas. E também a presença do milho tiguera, ou milho guacho, que são as plantas oriundas de grãos remanescentes de colheita anterior. Então, são os milhos que ficam, o produtor colheu o milho e ficou o resto de milho, que é chamado de milho tiguera, ou milho guacho. E esses milhos podem servir de reservatório, tanto de moleculites quanto de cigarrinha. Por fim, a utilização de híbridos mais sensíveis aos enfesamentos pode favorecer a multiplicação dos moleculites. Para reduzir os danos, são adotadas algumas prevenções e manejo. O primeiro deles é realizar o planejamento dos plantios, evitando a implantação de lavouras novas próximas a lavouras mais velhas. Eliminar todo o milho tiguera que restou, e deve-se realizar o controle do inseto vetor nas fases iniciais, entre a emergência até a V4 da cultura. E recomenda também utilizar cultivares de milhos mais tolerantes e menos suscetíveis à cigarrinha. Aqui é a relação de alguns híbridos a Prevante Sementes, que a gente tem lá na aulinha agro. As cultivares B2433 PW1, B2612 PW e CD 3612 PW são moderadamente suscetíveis ao enfesamento. E B2401 PW e B2688 PW são moderadamente tolerantes ao enfesamento. Isso ajuda o produtor a ter um melhor controle da cigarrinha do milho, com híbridos
que sejam moderadamente suscetíveis ou moderadamente tolerantes. Isso tem no pacotinho do milho, no híbrido, onde for comprar. Aqui a grade de alguns agrotóxicos registrado para o controle da cigarrinha. Em relação às seguintes grades, que eu vou relatar aqui ao longo da defesa, os produtores devem ter muito cuidado para que não ocorra a disseminação da praga ou da doença. Entre todos esses cuidados, deve ter cuidado da dose que vai aplicar, do volume de cauda, no número de aplicação. E isso tudo está sendo especificado ali onde o rótulo da fabricação do agrotóxico, ou também a recomendação de um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo. Mediante isso, a gente elencou alguns produtos recomendados para cigarrinha do milho. Entre esses tem o Haddad 350FC, que é um inseticida, o Perito 970, que é um inseticida, o Esperto, que é um inseticida. Todos esses são alvo biológico à cigarrinha do milho. O Haddad, ele deve ser usado numa única aplicação no tratamento de sementes. Então, o intervalo de segurança dele não é determinado devido à modalidade de emprego. O perito, ele deve ser aplicado quando for constatada a presença da praga, logo após a emergência do milho, geralmente ela é constatada. E deve se realizar, no mínimo, 2 aplicações por ciclo ou safra da cultura. O intervalo dela é de 335 dias. O esperto deve se realizar a aplicação no início do desenvolvimento da cultura, ali nas fases iniciais, como eu disse, é quando aparece os primeiros sintomas de cigarrinha, e repetindo no intervalo máximo de 7 dias. O intervalo de segurança é de 40 dias. Maracujá. Ao decorrer do meu estágio, eu pude visitar lavouras de maracujá, e juntamente com os técnicos, a gente percebeu algumas doenças nessas lavouras, entre elas a verrugose e a mancha bacteriana oleosa. Verrugose. Essa doença é causada por um fungo, o fungo Claudosporium herbario. A mesma pode afetar ramos, folhas e frutos. E o surgimento desse fungo, ele se dá em períodos chuvosos, com temperaturas de 25 graus, umidades superiores a 80%, e com locais poucos ventilados ou com excesso de adubação nitrogenada. O sintoma típico dessa doença nas folhas são manchas circulares. Essas manchas evoluem para manchas necróticas, e nos frutos e ramos, aqui nos frutos, como mostrado na imagem, aparecem em formas de manchas translúcidas e evoluem para lesões ásperas de cor parda, tipo verrugas. Recomenda-se usar sementes limpas, tratadas e sadias, equipamentos limpos, fazer podas de ramos secos, retiradas de frutos já afetados na lavoura, tanto na lavoura quanto na planta, no solo, e pulverizar com fungicidas protetores específicos e registrado para a cultura. Os técnicos, então, recomendam o produtor usar a Mistetop, no caso de verrugose, que é um fungicida sistêmico preventivo. Deve também se aplicar o nativo, que também é um fungicida, intercalando, garantindo para que não haja o aparecimento da doença e para também que a lavoura não fique resistente ao produto. Mancha bacteriana oleosa, também conhecida como bacteriose. A bacteriose, ou mancha bacteriana oleosa, ela é causada pela bactéria Xanthomonas. Ela é considerada uma das principais doenças da cultura do maracujá. Temperatura e umidades elevadas favorecem o aparecimento da doença. Os sintomas nas folhas caracterizam por pequenas manchas oleosas, encontradas principalmente ao longo das nervuras principais. Elas adquirem coloração marrom, podendo formar grandes
áreas necrosadas e causando a seca total da folha. Aqui ela está quase secando total, como podemos ver na imagem. Para controlar, é necessário o uso de sementes em mudas tratadas, aparelhos limpos, equipamentos limpos, a rotação de cultura com espécies não hospedeiras, por um período mínimo de 3 anos. Aqui a grade de alguns agrotóxicos registrado para o controle da mancha bacteriana oleosa. São os defensivos Supera e o Fejatex, que são todos fungicidas. O Fejatex também é bactericida e esporicida. O alvo biológico deles são a mancha bacteriana oleosa. O Supera, o número e épocas de aplicação é no começo do aparecimento dos sintomas no maracujá, repetindo com intervalos de 10 a 15 dias, e um intervalo de segurança de 7 dias. O Fejatex deve iniciar a aplicação logo ao aparecimento da doença. Geralmente, todos os agrotóxicos devem aplicar no começo dos aparecimentos dos sintomas. E repetir com um intervalo de 7 dias. Realizar até 3 aplicações durante o ciclo. E o intervalo de segurança é de 3 dias. Pimentão. O pimentão é uma planta pertencente à família da Solanáceas. Ela é uma importante hortaliça cultivada mundialmente. Eles podem ser vermelho, amarelo e verdes. Aqui é uma imagem que mostra o sintoma de oídio. O oídio no pimentão é causado pelo fungo Leivula tauricum, que ela ataca principalmente as folhas já desenvolvidas. O fungo tem seu desenvolvimento favorecido em condições de baixa umidade relativa do ar, ausência de precipitação, temperaturas de 20 a 20, acima de 20 graus ou 25 graus. E sua ocorrência também é intensa em ambientes de cultivo protegido, onde se utiliza um sistema de irrigação de gotejamento. Os primeiros sintomas são presença de manchas esbranquiçadas em pó na face inferior das folhas. Aqui na imagem é uma folha inferior, como podemos ver as manchas esbranquiçadas. Ou manchas amarelas de intensidade variável na parte superior da folha. Mais tarde, essas manchas esbranquiçadas em pó também pode se desenvolver na face superior, no lado superior, e conforme a doença progride, as folhas murcham, ou caem, ou murcham, caem, e as plantas podem morrer. Recomenda-se efetuar o controle da umidade interna das estufas, evitando que fique muito baixa. Outra possibilidade de controle são pulverizações com fungicidas específicos, registrado para a cultura, mudas e sementes limpas tratadas de boa procedência, e equipamentos limpos. Aqui é um sintoma de mancha bacteriana, é uma doença mais comum nos cultivos de pimentão no Brasil. A doença pode ser transmitida pela semente e se disseminar pela água a longa distância. As condições ideais de temperatura para o desenvolvimento da mancha bacteriana é entre 20 e 30 graus. E a doença também é favorecida por umidades entre 95% e 100%. A bactéria pode ocorrer em todos os estágios do desenvolvimento da planta. Os sintomas nas folhas são pequenas manchas amareladas, como mostrado na imagem, distribuídas na superfície da folha. E, geralmente, nos frutos, as manchas começam como de amarelo esverdeado, que ficam ásperas nos frutos. No plantio deve ser usado sementes limpas, sadias e tratadas de boa procedência para que não ocorra a mancha bacteriana.
assim como máquinas e equipamentos limpos. A irrigação deve ser manejada de modo a não favorecer a presença da água livre sobre as plantas e realizar a rotação de cultura com espécies não hospedeiras por em torno de 1 a 2 anos. Outra possibilidade de controle é a aplicação de bactericidas em caso de ocorrência no campo. Esse aqui é o sintoma, esse aqui é a tripes, não sei se vai dar para ver na imagem, mas aparece bem pequenininha lá. Ela é um inseto de tamanho bem pequeno. Essa praga ela é capaz de afetar uma grande variedade de plantas e são difíceis de diagnosticar e localizar nas plantas pelo tamanho dela pequeno. Elas vivem em folhas, frutos, brotos e inflorescências. Quando o ataque da tripes é intenso, são observadas áreas esbranquiçadas e de coloração prateada nos frutos, como mostra ali na imagem do pimentão. E à medida que o ataque aumenta, a planta se torna de coloração amarelo esverdeado, até secar completamente. Para o controle, deve-se realizar mudas limpas, sadias e tratadas, equipamentos limpos e realizar pulverizações com inseticidas específicos registrados para a cultura. Aqui é uma outra tabela dos agrotóxicos registrados para o controle de doenças e pragas no pimentão. O dicarzol 500 SP, que a classe dele é acaricida, inseticida, o alvo biológico dele é a trips. O dicarzol deve ser aplicado no início da infestação, no início que aparece a doença, e reaplicado se necessário, com intervalo mínimo de 7 dias, e o número de aplicação dele é de 3 dias. O intervalo de segurança é de 7 dias. O Casomin é um fungicida bactericida. O alvo biológico dele é a mancha bacteriana. Ele deve ser realizado sempre que forem ter condições favoráveis à incidência e aparecer os sintomas. Os primeiros sintomas devem ser aplicados com intervalo. O inseticida deve ser aplicado, o fungicida, desculpa, deve ser aplicado logo no início que apareceu os sintomas, com intervalo de 7 dias e com intervalo de segurança de 1 dia. O Timorex Gold, que é um fungicida, o alvo biológico dele é o ídio. As aplicações devem ser preventivas e deve ser aplicada no início dos primeiros sintomas de oídio. E o intervalo a reaplicação do Timorex é em torno de 7 dias. E o intervalo de segurança dele não é estimulado por conta do LMR. Considerações finais. Ao longo do estágio, eu pude perceber o quanto é importante o estágio. Eu pude aplicar meus conhecimentos práticos e teóricos que eu aprendi durante o meu ensino técnico, junto com os professores, né, e junto com os técnicos presentes na ULIN também, e eu pude perceber o quanto é importante as visitas técnicas para os produtores, a troca de informações entre os técnicos, entre os engenheiros agrônomos, e isso só seria, essa troca de ideias seria possível também com os conhecimentos que é adquirido durante o estágio, como eles já trabalham, seria possível durante o círculo de trabalho deles, adquirido ao longo da formação. O estágio, ele contribui com o desenvolvimento pessoal e profissional, e foi muito ótimo. Tô nervosa, deixa eu ter esquecido as palavras. Agradecimentos, eu quero agradecer a todos que tornaram possível a realização desse relatório, especialmente aos meus pais, a professora Daiane, muito obrigada, a professora Dave por ter aceitado ter minha banca, a meus amigos e familiares, as meninas que estão presentes, vocês todos moram no meu coração, aos funcionários da ULIN,
Ó, vou chorar? Aos funcionários da Uline Cereais, por já fazerem parte de uma importante, fazer parte de uma parte tão importante na minha vida. E principalmente a Deus. Dúvidas? Ai, tô nervosa. Eu acho que eu confundi algumas palavras e eu só percebi depois. Muito bem, Natália. Então, nesse momento, nós abrimos as dúvidas aos colegas que estão participando, professor Dave, algumas considerações sobre a apresentação da Natália. Ô, Dai, vamos deixar a palavra para os alunos primeiro, ver se eles querem fazer alguma pergunta. Sim, estou abrindo aqui o chat. Nossa, gente, obrigada. Nenhuma pergunta? Pode ser uma consideração, pessoal. Fiquem à vontade. Nenhuma consideração? Por parte dos colegas? O professor Dave gostaria de comentar alguma coisa? Ah, claro, né? Fazer parte desta honraria, trazer algumas informações, fazer algumas perguntas, eu não conseguiria, né? Primeiramente, Natália, parabéns pela apresentação. Obrigada. Um pouquinho de ansiedade sempre é normal, mas, Não tá suando. no geral, você apresentou com bastante tranquilidade, pelo menos foi o que nos transmitiu, tá? O teu trabalho foi apresentado aí com maestria, então, né? E eu tenho algumas perguntas, assim, eu tenho alguns apontamentos que eu fiz quando eu fiz a leitura do teu relatório, e eu até gostaria depois de projetar aqui esses apontamentos para te compreender melhor, e até para os colegas que estão presentes também entender algumas coisas que eu apontei ali, né? Se depois eu puder projetar aqui, eu faço a projeção e já vou falando, tá? Eu vou seguir pelo meu relatório, pelo relatório, que daí eu já não perco a minha linha de raciocínio, pode ser? Tá bem. Então eu vou apresentar aqui. Eu tenho que parar minha apresentação, peraí. Tá. Acho que de repente não precisa nem parar, eu acho que se eu apresentar. Deixa eu ver. Tá, eu só vou mudar agora a página aqui, vou para o relatório da Natália, está aqui. Eu não sei se tu está enxergando. Sim, tá aparecendo. Deixa eu entrar pelo meu celular também aqui, que daí eu vejo o que está na tela, tá? Eu estou conectando meu celular aqui. Deixa eu entrar no Meet aqui pelo celular. Que assim eu vejo o que está. Aqui está aparecendo uma flor grandona para ti aí, né? Sim. Deixa eu. Eu tinha o link aqui que eu tinha compartilhado. Pronto, eu entrei pelo meu celular, agora eu estou vendo que vou diminuir um pouquinho do zoom aqui e vou voltar lá no começo. Eu vou seguir o teu relatório, tá? O tamanho ali vocês conseguem enxergar, tá bom? Pelo menos pelo meu celular eu consigo ver bem. Aqui na minha rua é um barulhão, gente.
Por isso que eu estou desligando o microfone. Certo. Deixa eu ir passando, que daqui a pouco eu acho meus apontamentos, tá? Aqui eu só fiz um destaque porque eu estava lendo, né? Que a empresa ela atua na área de extensão rural e assistência técnica, certo? Então, aí foi só um Sim, entendimento meu. Aqui nestas listas, tu fez essas listas manualmente aqui, foi. foi? Uhum. Tu sabia que o editor de texto ele consegue fazer isso automático, né? Ah, Sabia disso, que dá para fazer essas listas de figura automaticamente? não. Tá, então, eu te aconselho não nesse momento, né? Mas no Ah, outro momento, tu pesquisar como faz lista de figura e lista de tabela automática no Word, tá, porque daí evita de ficar essas desconfigurações aqui, ó, fica um alinhamento mais bonitinho. tá. E aí, quando tu atualiza, ele atualiza direto a página, tá? Então, pode ver aqui, ó, tu tá vendo que não tem um alinhamento legal aqui, ó? Uhum. Né? Então, se tu fizesses isso no automático, ele faria isso, tá? Tá. Só uma dica para ficar esteticamente melhor. Não é o que eu quero chamar atenção aqui, mas já aproveito, tá? Tá bom. Aqui, ó, nesta parte da introdução, você colocou assim, ó, o responsável por me auxiliar durante as atividades foi o senhor Gilson Roque Pagani. Aí eu coloco uma observação aqui, ó, que tu poderia dizer assim, ó, qual foi o tipo de auxílio que ele te deu? Ele Entende? auxiliava na loja. Algumas visitas técnicas eu ia com outros técnicos, mas ele era o responsável por ser meu supervisor de estágio. Dúvidas, eu perguntava a ele. Certo. Eu trocaria a palavra auxiliar por orientar, então. Tá, Ele te orientava. E ele fazia, e ele era o quê? Ele era técnico agrícola, ele era sim, engenheiro, o que que ele era? técnico agrícola. Então, eu sugiro tu colocar aqui, ó, também que desenvolvidas pelo técnico agrícola, o senhor Gilson Roque Pagani. Tá, uhum, Que daí a gente já sabe que é uma pessoa da área. tá, Tá? Então, eu trocaria o senhor ali e colocaria pelo técnico agrícola Gilson Roque Pagani. tá bom. Depois eu vou te mandar esse arquivinho, e aí, ao passar o mouse aqui em cima, vai aparecer que tipo de auxílio, tal, tal. É só trocar por orientar aqui, que eu acho que ficaria melhor, tá? Uhum, E aí, aqui, ó, trocar por técnico agrícola. Ah, aqui, gente, aqui, desculpe, ó, tá um palavrão aqui, mas não é. Eu fiz no outro editor de texto e ele tirou aqui algumas coisas, tá? é É a céu estufa. aberto que eu estava me referindo aqui, tá? Uhum, Então, foi estufa ou foi céu aberto? estufa. Estufa e onde é que era essa produção de pimentão? É ali no Sombrio. Ali no Sombrio? Isso, E essa visita tu foi ali verificar o que estava acontecendo na lavoura, né? O, sim. o proprietário, o agricultor ali foi procurar a empresa? Não, ele estava comentando do ataque de trips que tinha, mas Sim, ele já estava vindo tratando. certo. E aí vocês foram lá fazer uma visita para Sim, conhecer e sim, para conhecer recomendar. e também para ver. Tá ok, então. Então, mas aqui era só uma pergunta minha para essa apresentação. E o que é que tu achou, em linhas gerais, da cultura do pimentão em estufa? Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto. Muito bem equipado, estava muito bem treinado, eles fazem curso, foi bem interessante. Tempo que a gente ficou um pouco tempo, mas ele relatou bastante. Ele também faz cultivo de tomate, mas no dia que eu fui, eles estavam aplicando agrotóxico, e daí a gente não conseguiu entrar dentro da estufa, né? Daí eu só entrei na de pimentão. Mas é muito interessante, diferente. Quantas estufas de produção de pimentão tem na nossa região? Ah, eu não sei. Não chegou a perguntar para ele lá? Não, na dele ele tinha duas estufas. Certo. Mas quantos produtores rurais cultivam pimentão em estufa aqui
na região que está inserida a Olim? Tu não tem Não, eu conhecimento? não cheguei a perguntar, não sei informada aí. Porque eu faço essa pergunta mais como curiosidade mesmo, tá? Ah, Porque eu sou daqui da região, sou do Ermo aqui, e a sim. gente conhece, né, um pouco das culturas predominantes na nossa região. E o pimentão é uma coisa nova, né? Tem muita gente que está agora produzindo hortaliças aqui na região e tal. E o pimentão, eu soube de um produtor aqui na região do Sombrio, esse aqui era ali, né? Tu falou, né? E ele foi técnico agrícola da escola. É, ele é técnico. É esse? Como é, Sim, como é eu que é o não nome? lembro o nome dele. Ah, é Lucas? Não, É um rapaz bem jovem, ele se formou faz pouco tempo. Ele é moreno, com cabelo preto, mas eu não me recordo o nome dele. certo. E foi nosso aluno, né? É, sim. Isso, por isso que me chamou a atenção, porque Até quando ele construiu a estufa, ele pediu opinião para o professor Ayrton, para o professor Eliette. Ele estava comentando. então aqui eu já quero aproveitar e fazer um comentário bem bacana. Seria muito difícil as pessoas de mais idade fazer uma troca de cultura, sair do milho, do feijão para plantar pimentão, plantar alface. E Uhum, essas pessoas mais novas que têm é, assim uma audácia maior de trocar e conhecimento e vontade de experimentar algo novo é que acabam mudando todo um cenário de cultivo da região, né? Por exemplo, a pitaia surgiu no campus ali e foi aumentando. Então, isso só traz para a gente uma ideia do quão importante é a nossa instituição de ensino, né? Mostrando que existem várias alternativas, né, de fontes de renda para a nossa região. Né? Sair também não só do arroz, não só do milho, e assim por diante. E o tamanho da propriedade era grande? sim, as estufas eram bem grandes, era uma do ladinho da outra. Eram três ao todo. É três. Duas de pimentão e uma de Certo. tomate. Mas comparada com uma área de produção de arroz, é uma área grande? Não, comparada a uma área de arroz, não. Comparada às áreas de produção dessas culturas tradicionais, são áreas pequenas, né? Sim, Então, isso mostra que em pequenas propriedades, Natália, é possível gerar muita renda. sim, Né? E esse aqui é um diferencial da nossa região, já que tu fez estágio, a nossa região ela é caracterizada por pequenas propriedades. Né? Então, essas pequenas propriedades geram uma boa renda. sim. Então, eu queria te ajudar a falar sobre isso aqui, né? E voltar esse olhar para isso aqui, ó, para o pimentão, uma coisa que pouca gente. Uhum. E eu aconselho aos nossos colegas que estão participando aí, teus colegas, se um dia quiserem conhecer, né, realmente esse tipo de cultivo, né? Aqui eu fiz um apontamento, objetivos. Não sei se tu chegou a ver que no site do Campus Santa Rosa do Sul, deixa eu voltar aqui, que aqui eu estava no site da escola, ó, tá? Existe Uhum, aqui no estágio um modelo de relatório de estágio. uhum. O É, eu time, segui esse modelo. tu seguiu esse modelo, né? Sim. Tá. Eu não encontrei no modelo, tá? Ah, ó, pode ver que aqui no modelo está citando. É, tem umas coisas no relatório que eu não coloquei. Está citando a introdução e está Sim. citando a descrição da empresa. No seu, tem a introdução, né? E aqui tu botou objetivo geral e objetivo específico. Você adicionou esses dois tópicos aqui, né? Uhum. Tá? Eu fiz uma sugestão aqui, ó, retirar esses objetivos do relatório para ficar conforme aquele modelo. Até porque, né, diz assim, ó, o objetivo geral tem como objetivo descrever todas as atividades desenvolvidas no estágio supervisionado e a experiência durante o mesmo.
Isso aqui tu já fala lá atrás, lá no início da introdução, que é como obtenção de título e tal, né? Relatório de estágio a gente já percebe que é isso. Então, eu tiraria esses dois objetivos. Também deixar não tem problema nenhum. Tá? Eu só faço uma... Aqui depois você, com a tua orientadora, dá uma olhadinha se realmente deixa, se tira, e aí fique à vontade. Agora, aqui, ó, a atual empresa, eu tiraria a palavra a atual, porque tu está falando da empresa, é óbvio que vai ser a atual, né? Então, a palavra atual eu tiraria fora, né? Ela veio do ramo agropecuário, e aí tu vai falar aqui, ó, que no fim de 2018, a Olímpio Justi, aí tu vai falar que da data que foi feita a Olímpio Justi, né? E aí ela se uniu com a Olim, com a Meta, ó, a empresa Olímpio e a Meta. A Meta tu falou que foi fundada em 2005. E a Olímpio Justi, tu não falou quando ela foi fundada. Então, eu nem citaria isso aqui, ó. Eu tiraria esse foi fundado em 2005. Não interessa para a gente quando uma foi fundada. Simplesmente que ela surgiu no ano de 2018 da união daquelas outras duas. A professora Daiane levantou a mão. Oi, não, é só uma consideração. Eu também me perguntei sobre esse atual, mas eu entendi que ela quis dizer que hoje há uma empresa atual, vem de duas empresas antigas. Eu acho que por isso que ela quis reforçar com esse atual. De certa forma, pode parecer meio redundante mesmo. Eu deixaria só, a empresa surgiu da união das outras duas. Né? Então, a empresa foi criada no ano de 2018 a partir da união da Olímpio Justi e da Meta Agrícola. Não precisava citar daí, ao meu ver, o ano da fundação da Meta, né? Até porque tu não deu daí o ano da Olímpio. Certo? Então, é apenas uma consideração a ler. Tal. Aqui, ó, figura 4, a configuração, tá? Podia ser certinho, igual aqui. Então, não é nada demais. Aqui tem uma questão que me chamou muita atenção, Natália. Quando tu vai falar sobre a descrição das atividades desenvolvidas, acompanha comigo o raciocínio. Para quem está lendo, tá? Ó, a Natália vai descrever as atividades desenvolvidas. Ela vai falar sobre as atividades desenvolvidas de recepção. Então, eu já estou pensando que tu vai falar sobre o que tu atuou como recepção. Mas, no teu texto, tu não está falando que tu fez uma atividade de recepção. Tu está citando no teu texto a forma que tu foi recebida. Entende? Eu acho que aqui tem um detalhe a ser consertado, tá? Ó, você disse que eu fui recebida pelo supervisor, tal, e que me apresentaram a loja. E aqui está, descrição das atividades desenvolvidas. Então, me parece que o objetivo seria falar uma coisa e tu falou como tu foi recebida. Talvez reescrever isso aqui, né, de uma maneira de dizer assim, eu fiz tal coisa. Entendeu? Tá. Aí aqui na cultura do milho, tá ok. Cultura do milho. Aqui me chamou uma atenção e tu falou na tua apresentação, Natália, o seguinte, tá? Você falou aqui, ó, que a cigarrinha do milho é considerada uma praga das mais importantes da cultura do milho. O que é que tu quer dizer com mais importante? Mais importante é porque ela causa muitos danos, ela se torna mais importante. A gente tem que, os produtores terem que observar bem, ver se não tem cigarrinha, porque quando ela ataca, os danos dela são muito graves, principalmente nas fases iniciais. Certo. Eu aconselho tu trocar aí, eu vou pedir ajuda para a professora Daiane, que é da área de língua portuguesa.
Professora Daiane, quando a gente fala dessa palavra mais importante, parece que é uma coisa boa, não é? Parece. Na verdade, é considerado uma das pragas mais temíveis, Devastadoras, terríveis? devastadoras da cultura do milho, né? Eu acho que é esse sentido. Ou que requerem uma maior atenção, uma maior importância por parte do produtor, por ser devastadora. É, tá vendo, Natália? O que tu queres dizer é uma coisa, a palavra que tu usou, eu acho que não é a palavra mais adequada. Só substituir. Talvez um sinônimo. Aí a professora de português pode até, a tua orientadora, te auxiliar só nessa troca dessa palavra. Porque soa para a gente que é uma coisa boa quando tu lê importante. É. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu entendi o que tu quis dizer, que tem que ter um olhar especial para essa praga, porque ela é devastadora. Entendeu? Sim. Tá? Ó, então, eu botei, ó, não seria uma praga das mais danosas, e assim por diante? Não. Aqui. Aqui está mostrando, tá vendo? Ó, o não ali que eu tinha botado o acento, ó. Olha, viu? Uhum. Lá atrás tinha um palavrão, né? Estão vendo que não fui eu que escrevi o palavrão. É porque aqui eu acabei abrindo num outro programa aqui. Bom, aí tu falou do ciclo de vida, tudo beleza, tudo tranquilinho, não tenho muito a falar. Aqui você falou sobre as marcas de semente, o milho brevante. A minha pergunta que eu coloquei aqui, existem outras marcas no mercado? Sim, mas ali na Ulinhago eles trabalham só com a semente de milho brevante. Certo, tá. Então, eu acho que tu poderia, no teu relatório, até citar isso, que existem outras marcas, né, outros, né, mas que aqui eles trabalham com essa, né? Tá? Até seria interessante tu pegar de uma outra marca e colocar do lado, entende? Porque aí descaracteriza aquela coisa que tu focou numa marca, entende? Tá? De repente, tu botar uma tabela de um outro híbrido aí do ladinho. Mas nada de demais também. E aí, na tua apresentação, eu não tinha notado, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. O objetivo dessas sementes híbridas aqui é eliminar, né, não ter a cigarrinha do milho. Por que eles ainda fornecem essas aqui, ó? Susceptível e tolerante. Por que É que... que a moderadamente É, tolerante, ela é mais tolerante, só que o valor dela não é muito acessível para qualquer produtor. Ela é um valor mais caro no mercado. A moderadamente suscetível é um valor mais em conta. Então, às vezes, ela não é tão boa quanto a moderadamente tolerante, mas também existe a moderadamente suscetível, porque ela é um valor mais baixo. certo. Tá, agora eu entendi. Né? Então, porque na hora da tua apresentação eu estava vendo assim, bom, então, na minha concepção, eu ia se falar que qual é a melhor de todas essas. Seria essa? A moderadamente tolerante, É? mas não é nem todos que conseguem adquirir também. Certo. Ok, então, essa aqui eram dúvidas que eu tinha. Depois aqui no maracujá, tal. E uma pergunta sobre esse fungo aqui, né? A verrugose. Isso aqui altera a polpa, estraga a polpa ou só a casca que estraga? Só a casca.
Só a casca? Uhum. Só perde valor comercial por causa da estética, então. Mas em termos de, de paladar, assim, do O fruto, sabor não. da polpa se mantém o mesmo. É É. isso? Sim. Claro que na hora da venda perde valor porque isso aqui vai ser desclassificado, né? Eles geralmente nem mandam, já é desclassificado. Uhum. Aqui tá ok. Aqui eu coloquei, tá? Uma observaçãozinha aqui, ó. Faltou o O aqui também, ó. Era introdutório, tá? Então, aqui tu botou um item 4.3 e já botou direto a tabela. Seria interessante tu escrever aqui antes um parágrafo, ó. Ah, a gente tem tal, 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 e depois botar a tabela, porque senão tu bota um tópico e tu já insere direto a tabela, fica uma coisa bem seca. Entendeu? Fazer como tu fez aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui atrás tu botou tabela e tu botou o tópico, escreveu alguma coisa e aí tu botou a tabela, ó. Claro que numa configuração isso aqui teria que estar mais próximo, né, aqui da tabela e tal. Só uma questão de configuração, mas tu fez o que eu acho que deveria fazer lá no outro também, ó. Tu tem a tua tabelinha, Tá bom. tá? Uhum. A tabelinha tu escreveu alguma coisa aqui, um parágrafo, pode ser curto, de 3 linhas, e depois remeter a tua tabelinha. Tá bom. E mais... Aqui eu tinha dado uma ampliadinha, a setinha está meio do lado, né? A tríplice é um inseto isso aqui, né? É um Sim. inseto. Eu não consegui enxergar o inseto nessa folha. Ah, eu tinha botado a flechinha bem em cima, deve ter desconfigurado. Mas ali É isso em aqui? direção ao isso, em direção ao dedo dele ali. É bem aí, onde tá a Essa é massa. a parte escura aqui? Ela é bem pequenininha, ela é bem difícil de. Deixa eu aumentar aqui. É. Ó, tem uma partezinha escurinha aqui, A ó. gente só conseguiu ver que realmente era trips porque ele já estava tratando com trips, o produtor. Depois eu pesquisei na internet, até vou mudar a página aqui. Aqui, ó. Aí tem um bichinho ali, ó. Uhum. Aí é mais perto. Então, deixa eu ver, tinha umas outras imagens com ele bem pequenininho. Ele é bem difícil de constatar na lavoura. Até Então, quando aham, eu, o moço mostrou para mim, eu tive que olhar várias vezes até eu achar. eu tinha visto uma figura aqui que tinha mais esses insetinhos, agora eu perdi a figura. Tá? Mas, enfim, aqui nessa tua figura, tá? Não dá aqui. Não dá para ver inseto nenhum, Natália. É aquela bolinha preta. É Era aqui, para né? dar para ver. Pessoalmente dava para ver melhor, mas é a trips. É que Certo? ela é difícil de constatar, ela é pequena. Talvez tu trocar essa figura ou botar uma outra do ladinho aqui. Só, Anexar uma daquelas figuras ali, né? Citando é que eu queria botar uma original. Não, Original. não, Não, legal. Pode deixar a tua, Aham, sim. mas tu pode botar uma do ladinho aqui, tá. tá? Aqui eu entendi. Aqui é a mesma coisa, ó, inserir alguma coisa introdutória aí, tá? E deixa eu ver. Mais o quê? Não, aí eu não teria mais nada de anotação aqui. Enfim, para finalizar, a minha pergunta. Gostou, então, da parte de atuar como uma técnica agrícola? Gostei. Gostou? Eu gostei muito, foi muito importante. Eu estava com um pouco de dúvida se eu estava gostando mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, a gente só teve aula no primeiro ano. Certo. E daí, no segundo, foi só online, e daí não tinha muita prática. E daí, eu tive mesmo as práticas, foi fazendo meu estágio.
E foi Uhum. bem legal. Gostei bastante da parte da cigarrinha do milho, do pimentão, do maracujá também. Mas o que eu gostei mais foi mais a cigarrinha do pimentão, que foi bastante bem legal. Certo. E esses defensivos agrícolas, tu já tinha ouvido falar sobre algum no teu curso? Tu já tinha visto falar para essas doenças? O Amister Top, alguns eles são bem conhecidos. Como o meu pai é agricultor, de vez em quando eu vejo ele falar. Na escola, a gente fez as receitas, a gente usou bastante desses. Na apresentação também dava, alguns explicaram. Uhum. E alguns eu conhecia sim, outros não, mas daí eu conheci ao longo do meu estágio, que é sempre bom ter novos conhecimentos, né? Certo. É isso. E eu vi aí que tu botou também alguns Considerações? defensivos aí numa tabela, Hum, né? Deixa eu ver aqui, ó. Alguns tipos, né? uhum. Tu tens conhecimento da existência de alguns outros que são similares a esses? De nome de cabeça eu não sei, mas sim, Sim. tem outros. Tá? Aí eu coloquei só alguns mesmo, resumidamente. Aham, E é o que também tem ali na Olim. certo. Tem acho que alguns ali que não tem na Olim, mas eu achei bem importante falar, porque também são bem considerados importantes. Uhum. Na verdade era isso que eu queria debater aqui, porque, queira ou não, eles estão vendendo um produto também, né? Eles são Sim. uma empresa que vão vender, igual uma farmácia. A farmácia tem vários tipos de remédio para dor de cabeça, várias marcas, Sim. né? E aí o produto também aqui vai ter diferente. De repente tem um similar, né? Não sei se eu vou falar bobagem, tem algum genérico ou não, né? Que às vezes pode também tratar da doença e ter um custo diferente aí para o agricultor, né? Bom, eu vou te mandar depois esse meu arquivo aqui, tá? E eu abri ele aqui, num navegador, deixa eu abrir esse arquivo só para abrir com aqui. Eu vou no Fox Reader, que foi esse que eu usei para gerar ali as minhas anotações. Deixa eu só ver se aqui não vai. Deixa eu só. Mas será que ainda está em PDF, mas quando eu Tá, abrir, será que vai aparecer para mim? vai aparecer para ti. Vai? Só que de repente vai aparecer esses. Deixa eu só conferir já. Ó, vamos lá onde tinha aquele palavrão que apareceu lá. Do Ah, pimentão, acho que era. era aqui do pimentão. Isso. Ó, Aham, sim. ó. Em estufa ou a céu aberto, tá? Sim. Tava certinho. Talvez desconfigure lá no navegador que no programa que tu abra, tá? Mas vai aparecer, né? Então aqui eu clico direto, ele aparece também. Só que às vezes não aparece com os errinhos ali, mas é por causa disso. Te Sei, mando, todas as palavras que têm acento, eu observei. ele altera, né? Desconfigura. Configurou e algumas coisas introdutório ali mudou também, né, sumiu, mas de repente é só o programa. Eu até, se tu tivesse me mandado o editor de texto, eu mandava no editor, né, as formatações, mas eu recebi foi em PDF, tá? Então, mas eu fiz, dá para entender ali. Qualquer coisa tu me manda algum WhatsApp que eu te esclareço. Eu acredito que tu consegue arrumar isso rapidinho, tá? Não vai te Uhum. debater muito sobre esses apontamentos, mas é algo que tu pode fazer Então, com as alterações. são coisas simples. Isso. Ah, agora, eu fiquei intrigado foi com aquela palavra do importante, tá? Aquela foi o que mais me chamou a atenção. É, deve ter sido falta de atenção. Agora, eu Não, revendo melhor, tem outro ponto de vista também. não, é que tu pensou certo, só que a palavra não exprime o que tu queria É, falar, sim, sim. tá? Aham. É isso, parabéns. Obrigada. Não sei se tá o meu slide aí ainda, mas tem o meu obrigada aí com um coraçãozinho verde. Ah, tá bom.
Então, gostaria de agradecer muito a contribuição do professor David, com certeza vai enriquecer muito esse Muito texto. obrigada, professor. São pequenos ajustes, né, que vão tornar ainda melhor, né, o teu trabalho. Uhum. A minha consideração é um comentário que, inclusive, tu já fizeste. Fizeram 2 anos, né, desse curso de 3 anos, vocês fizeram 2 anos com atividades remotas, com disciplinas remotas. Então, assim como nós temos também, né, turmas que terão aulas práticas na área do curso técnico somente no 3º ano agora. Na verdade, então, essa experiência do estágio, né, ela te aproximou um pouco mais da área técnica, porque como vocês tinham comentado, vocês tiveram aulas só no 1º ano, né? Aulas práticas. E isso fez com que tu te identificasse com o curso, com que tu reconhecesse a importância desse curso para a nossa região, né? Tendo em vista, então, que durante a pandemia vocês deixaram de vivenciar muitas práticas, né? Muitas aulas práticas e muitas experiências que vocês poderiam ter tido se nós estivéssemos com as aulas presenciais, né, durante todo o curso. Qual seria o teu comentário em relação a isso? Agora eu tô um pouco nervosa, eu esqueço as palavras. Mas Não, relaxa. foi muito importante, como eu tinha falado anteriormente. Eu só tive, a bem dizer, prática no 1º ano. As minhas práticas do 2º e do 3º ano foram, bem dizer, realizando o meu estágio. E eu tive mais contato com a área. No começo do 1º ano eu não estava, tipo, ai, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Que eu vou gostar? Fazendo meu estágio eu percebi que eu vou conseguir e eu gostei. E foi muito importante, acredito, e é muito importante também para os produtores. Eu percebi muito, a gente ia, os agrônomos, os técnicos, ia até os produtores e dava para perceber que eles precisavam mesmo de um auxílio, de uma opinião técnica. Na nossa região, realmente é muito importante um técnico agrícola, não na nossa região, mas em todas, um engenheiro agrônomo para auxiliar o produtor. Alguns não têm conhecimento, troca de ideia, até o produtor, com certeza, dá alguma dica por um técnico, por um agrônomo, por um estagiário. É muito importante. Agora eu não lembro as palavras, mas é isso. A coordenação e os demais colegas gostariam de contribuir? Fazer algum comentário? Não, professora. Não? Então, Natália, vamos tornar o texto ali em alguns pontos um pouco mais claros, né? O importante. E gostaria de parabenizar também, né, por todo o teu empenho, toda a tua preocupação, Obrigada. toda a tua dedicação durante o estágio. Eu sei que tu se empenhou muito. E agradecer a participação da banca, do professor David, da coordenação, por todo o apoio que nos deu nesse período. Agradecer a presença dos colegas também. As palavras da professora Daiane são as minhas, tá, gente? Também. Agora a gente esquece. E demos por encerrada, então, essa defesa. Vou Muito parar a obrigada, gravação. gente. Daiane, Oi? a gente tem a avaliação, como é que nós vamos fazer? Agora, depois, a gente vai conversar sobre isso, né? Daí Tá. temos que entrar num consenso. Depois ela retorna? Sim, nós podemos chamá-la daí. Então tá. Tá? Eles Vou dão parar. licença, dão uma licença para nós daí e depois retornam, é isso? Ó, interrompi a gravação. Se a gente quiser ficar na sala agora e conversar sobre isso. Certo. Eu posso sair daí, que vocês me chamam? E isso, depois nós te chamamos. Tá bom. Tchau. Até mais. Tchau.